Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje trazendo mais uma atualização importantíssima de mercado. O maior ETF de cripto, o maior ETF de Bitcoin do mundo, atinge pela primeira vez a marca de 700 mil Bitcoins aí sob custódia deles. E isso é bem importante e a gente já consegue perceber que eles captaram um valor absurdo do mercado para dentro do setor de cripto, de forma específica. E hoje esse ETF da BlackRock, com seus 700 mil bitcoins, quase chegando aí a um patamar de 701 mil bitcoins, é o 23º maior ETF do mundo, tá? O ETF de mercado do mundo, e o oitavo maior da gestora, do caso da BlackRock, tá bom? Essa quantia está avaliada em mais de 76 bilhões de dólares. E uma coisa eu preciso observar, que com o atual crescimento do Bitcoin, colocam esse ETF como um dos mais rentáveis desse último ano. E inclusive, mais à frente, com o crescimento do Bitcoin, pode colocar, sem dúvidas, a BlackRock em um patamar totalmente diferente na quantidade aí de ativos que eles fazem gestão. Hoje ela já é a maior gestora do mundo, porém, parando para pensar o quanto o Bitcoin está captando de valor ao longo do tempo, a BlackRock pode ter realmente muito dinheiro sob gestão, além do que eles já têm hoje. Então, alguns trilhões a mais. Eu até deixei detalhado aqui, tá? Eu abri a própria página aqui, onde nós temos o detalhamento do ETF, tá? Que é o IBIT. Lá embaixo a gente tem a composição dele. Então tá aqui, ó. Então, Bitcoin, 100% desse ETF, compõe 100%, 700 mil unidades, 700.920 Bitcoins sob custódia, nesse caso da BlackRock. Isso é muito importante porque esse não é o único ETF, é apenas o maior deles. E nesse exato momento, ó, com o Bitcoin cotado aqui a 109.500 dólares, aproximadamente 3% do nosso topo histórico, é visível que o market value, no caso, o valor em que esse ETF se posicionou frente aos outros ativos, é bem grande. Tá? Nós estamos falando aqui de 75, quase 76 bilhões de dólares. Eu queria trazer um ponto muito importante, porque aqui a gente está conversando e falando sobre um cenário isolado do ETF, só que muita gente, mesmo com o Bitcoin andando um pouco mais de lado nos últimos meses, não tem percebido o como o Bitcoin tem trocado de mãos, tá? Esse é um dos casos em que o institucional teve uma pressão muito grande de adoção do Bitcoin, que é o caso dessa gestora. Porém, e não menos conhecido o caso da Strategy, eles estão se aproximando da marca de 600 mil Bitcoins. E isso é bem importante com uma questão que nós chamamos de oferta e demanda. Se a gente descer um pouquinho aqui para olhar todo o histórico de aportes da Strategy, das mais simples, a gente teve aqui 130 bitcoins, que foi lá em março. Fora isso, é bem difícil que eles façam aportes menores do que 1.000 bitcoins, por exemplo. É questão de que uma semana após a outra, eles pegam de repente um excedente ali e colocam a mais, como foi o caso aqui de 245, 700. Mas os seus aportes costumam ser de forma regular bem consideráveis, tá bom? E o que isso tem a ver com a relação de oferta e de demanda? Com esse ETF de 700 mil bitcoins agora sob sua custódia, ou seja, travados ali na mão da BlackRock, 600 mil da parte aqui da Strategy, eles praticamente detêm aí pouco mais de 6% de toda a oferta. Tá? Para você que ainda está começando, não entendeu muito desse cenário, relação de oferta e demanda, diferente como acontece com o dólar americano ou qualquer outra moeda fiduciária, o Bitcoin não pode ser impresso, não pode ser gerado mais do que o limite programado desde o seu início, na sua natureza. Então são 21 milhões de Bitcoins o limite, nós estamos aqui a 19,88 e em relação à oferta total, inclusive aquela que ainda não está disponível na rede, Strategy mais o ETF da BlackRock detém pouco mais de 6%. Isso sem contabilizar, por exemplo, se a gente vem aqui para a página completa do Bitcoin Treasury, a gente vem aqui e tem outras empresas que também detêm, como o caso aqui, a Mara Holdings tem 50 mil, a gente pode pegar a Tesla lá 11.500, Metaplanet lá do Japão com mais de 15 mil Bitcoins, e boa parte dessas estão fazendo aportes recorrentes, tá? Estão captando
Bitcoin que estão disponíveis a mercado. E isso nos leva a uma questão bem importante, tá? Eu abri um site aqui para trazer algo curioso para vocês. Aqui nós temos um gráfico com a média de 10 dias da quantidade de blocos minerados diariamente na rede do Bitcoin. Tá? Essa média ela se mantém em 145, 150. Fazendo um cálculo muito por baixo, tá? 145 blocos vezes 3.12 ali, né? Que é o 12,5, que é a recompensa média ali do minerador. Isso resultaria em 453 bitcoins, novos bitcoins entrando na rede ao dia. Aí eu te pergunto, né? Olha o tanto, olha a demanda que há só pela Strategy, praticamente semana a semana. Aqui a gente ainda teve, desde o dia 30 de junho, uma pausa, né? Fazem aí aproximadamente 10, 11 dias que a Strategy não aporta. Só que cada aporte que eles fazem, abocanha facilmente aí mais do que está sendo minerado ali com base nesse estudo dos blocos, tá? É claro que eu sei que essa relação de oferta e demanda não é só sobre o institucional e a parte de mineração. A gente tem o mercado de varejo que vende, liquida a posição, outras empresas que são do institucional, mas também não estão no momento de aquisição e sim de venda. Porém, galera, é muito grande, tá? É superior essa demanda, e o que resume para a gente essa demanda ser superior é o preço, né? Há algum tempo estagnado no patamar que está agora, muito próximo de renovar topo histórico. Uma coisa que comprova isso para a gente, que essa demanda ela é maior, é este outro gráfico aqui, que fala sobre o estoque de bitcoins dentro das principais exchanges, tá bom? Desde quando a gente tem esses dados consolidados aqui em forma de gráfico, tá? Isso a gente está falando de mês de julho de 2023. Nós estamos nas mínimas, tá? Então hoje, se a gente for parar para olhar aqui, são 2,1 milhões de bitcoins que estão dentro de exchanges. Algo que não muito distante foi 2,8, né? Então são mais de 600 mil, mais de 700 mil bitcoins que saíram de exchanges. E normalmente você pode acabar se perguntando, né, para onde vai, né, esses bitcoins. E quando a gente está falando de retirada de bitcoin de exchange, é aquele momento onde o institucional não está intencionado, ou o próprio cliente, né, de varejo da corretora não está intencionado em liquidar aquela posição, e ele faz o saque, faz a própria custódia para uma carteira, para uma hard wallet. No caso dessas empresas maiores, né, que não fazem a própria custódia, eles contratam como própria Coinbase, entre outras empresas, para que façam a custódia disso pelo meio de uma cold wallet, né, fora da rede ali, fora do sentido online que normalmente a gente tem quando deixa criptomoeda parada dentro de uma exchange, beleza? Então tem que ter muito cuidado, tá, sobre toda essa situação em que muitos às vezes falam que Bitcoin já esticou, Bitcoin está cansado, momento de corrigir, cair fora. Galera, baseiem a opinião de vocês com fato, né, com dados, e aqui eu apresentei 3 para vocês, bem importantes. Primeiro, esse estoque aqui, ele já mostra uma queda muito grande. Quando a gente tem um aumento no estoque dentro da corretora, é visível que as pessoas estão direcionando aqueles seus bitcoins para a corretora e provavelmente podem realizar lucro, podem vender. Tem a questão da quantidade média de blocos ali minerados diariamente, tá? E o que isso resulta em quantidade de bitcoins comparado com a demanda, tá? A demanda média, por exemplo, de empresas como a Strategy, como a Metaplanet ou o próprio ETF da BlackRock, beleza? Então nós estamos num momento bem favorável ainda, todos os indicadores de fato ainda apontam para uma demanda bem grande da parte aí do institucional. E falando um pouco sobre o atual cenário, tá, de todos os outros ativos, outros criptoativos, nós temos sim uma queda de dominância do Bitcoin, notável aqui pelo gráfico diário. Fazia um tempo, inclusive, que a gente não visualizava essa dominância em queda numa proporção como essa, tá? Acredito que inclusive foi mais ali pelo mês de maio que nós tivemos essa reação, mas não são todas as altcoins que estão desempenhando de forma proporcional. A gente tem Ethereum subindo lá os seus 4%, tem XRP subindo 3,5%, mas algumas, como Solana, ainda muito tranquilas em relação
as outras altcoins, a gente percebe algumas menores desempenhando um pouco mais, beleza? Então, eu espero que você tenha curtido esse conteúdo, considere se inscrever, deixa o teu like. Aproveita e vou responder cada um dos comentários. Comenta aqui abaixo se você já conhecia esses indicadores que eu mostrei para você. E claro, utilize eles para poder basear a opinião de vocês dentro do mercado. Valeu e até a próxima.